Olá de novo, esse é mais um episódio do meu podcast. Agora eu estou publicando eles no YouTube também, mas originalmente eles estavam sendo lançados somente ao, no Spotify. Então na descrição desse vídeo vai ter um comentário fixado meu com um link de todos os lugares onde eu estou, no Rachel Music, Letterboxd, no Medium, onde eu escrevo textos, tem um server do Discord meu também, se você quiser entrar, eu vou estar lá. E você pode, não sei, talvez, se caso você se interessar, conversar comigo, ou não sei. Mas, enfim, primeiro eu vou explicar brevemente algumas questões do canal. O podcast originalmente ainda vai ser mais um lugar informal, onde eu vou de assunto a assunto, por vezes de uma maneira meio humorística e por outras de forma mais séria. É simplesmente um fluxo de consciência. Eu vou até onde minha mente me leva, abordando diversos assuntos que eu estou falando, que eu penso no momento durante a semana. Geralmente eu vou gravar toda semana, se caso eu conseguir. Depois de amanhã chega um microfone novo, então o áudio vai melhorar também. Mas eu vou evidentemente publicar isso no YouTube também, os episódios. Eu ainda não sei como eu vou padronizar cada capa, se vai ser tudo igual a imagem do It's Over estática, igual o Arthur Petri faz no podcast Saco Cheio, eu ando pensando nisso, mas enfim. Porém, também eu planejo fazer alguns vídeos individuais, um pouco mais pontuais, sem um roteiro exato, mas mais estruturados internamente, de algumas obras em específico que eu quero falar, abordar, expressar minha opinião sobre, ou alguns assuntos mais teóricos e críticos que eu estudo. Eu não sou nenhum... Eu sou um entusiasta, eu não quero que me vejam como um mestre intelectual ou nada do tipo para evitar problemas no futuro. Eu sou um entusiasta, principalmente, que gosta de ler várias coisas, ver várias coisas, e isso, evidentemente, era bagagem. Eu falo isso porque, por vezes, eu vou, como no último episódio, eu vou comentar sobre animes, e continuando o assunto anterior que eu abordei sobre o Igoi, não sobre ele agora, mas especificamente agora sobre fake list. A questão, isso nem só em animes, mas no mundo das artes, tem uma questão um tanto tóxica que, por causa desses sites de categorização, que eu acho que são bem evidentes quando tu acessa os favoritos da pessoa, que é uma busca por um gosto original, um gosto autêntico. Aquele anime é meu, aquele filme é meu. E se você não. E se você gosta dessa coisa que eu gosto, você está me copiando. E isso é problemático em diversos níveis. Porque, primeiro, não existe gosto original. Todo mundo já é fabricado da própria cultura, a própria estrutura que a gente está inserido, molda a arte, molda a forma que a gente pensa, molda nossos gostos, simplesmente por questão de consumo, de vendas, de imagem. A gente vive numa sociedade feita de representações que vão se passando um para o outro, até que umas coisas ficam mais acessíveis que as outras. E então isso molda uma fórmula para criadores de um tipo de estrutura ideal para tu fazer aquele anime, para ele ser mais sucedido.
ou até para um youtuber fazer um vídeo, tem uma forma ideal de não exatamente a certa, correta, mas aquilo que vai ser mais lucrativo. E isso não diz nada especificamente da qualidade daquele projeto, só que é um vídeo conforma, conformado, é um vídeo mais que segue um tipo base de estrutura. Você está me entendendo? Então, todo mundo, inevitavelmente, até porque o ser humano ele vive de influências, o aprendizado, cognição, ela é movida por conta de um espelhamento da outra pessoa. Ela vai ter os seus guias, aquelas pessoas específicas que ela vai pegar um pouco do gosto, de uma forma meio rizomática. Vai puxa, desculpa, tá chovendo aqui e é o único dia que eu posso gravar. Eu espero que vocês não estejam ouvindo. Mas, enfim, o ser humano é assim. E quando você insiste numa questão de gosto original, de gosto autêntico, daí você está justamente prejudicando a sua própria experiência no meio artístico, porque daí tu nunca vai internalizar aquela obra de arte, pensar aquela ação que ela tem para você, que por vezes pode ser muito grande a ponto dela ser a sua favorita. E a outra pessoa que tem essa mesma obra como favorita também tem essa relação intensiva, porém de uma maneira diferente, porque ela tem os seus próprios processos subjetivos. E a obra de arte em si, um anime, ele não é exatamente igual para todo mundo. Inclusive, sempre quando tu reassiste algo, aquele negócio do Heráclito, o rio nunca é o rio que você navega, nunca é o mesmo. E a mesma coisa para um filme, para um livro. Sempre que tu lê, tu vai ter uma relação um pouco, mesmo que mínima, um pouco distinta, um pouco diferente. E isso é muito importante para sua construção individual, para seu desenvolvimento artístico. E eu acho que também tem uma questão muito forte, principalmente nas comunidades de anime, que é a significação, a busca por significado. Que é, tu só pode gostar dessa obra se tu entendeu completamente aquilo, se tu sabe de cor todas as informações, a, como se tu, sabendo tudo aquilo, fosse uma afirmação do quanto tu gosta dessa obra. Mas isso simplesmente não é verdade, porque o erro dessas pessoas é desconsiderar que somos seres profundamente racionais. E daí tu pode ler um pouco isso mais em psicanálise, por exemplo, em Jung, ver os processos dicotômicos de racionalidade e irracionalidade. O ser humano tem principalmente com a arte, é uma forma de acessar fundamentalmente seu inconsciente. Tem muita coisa que a gente gosta, que a gente não sabe por quê, mas simplesmente é prazeroso. Porque quando a gente vê alguma coisa, uma informação capta algum processo de fora, aquilo está mexendo diretamente com algo de dentro da gente, da nossa mente. Só que a gente não pode saber exatamente o que é, porque não tem palavras que o descrevam. E a gente tem que entender que palavras são uma construção, são meros símbolos, são uma forma forjada. Então, elas até um ponto são limitantes também para descrever que nossas relações com arte. Por isso que a poesia, por exemplo, é algo tão fascinante, porque é o tipo de arte que vai olhar para isso, que vai olhar para o indescritível, para o inefável e vai pensar: eu vou tentar fazer ao máximo com que eu consiga traduzir o que é intraduzível e que seriam por meio das palavras.
E com o cinema, por exemplo, é por meio das imagens. E, e é exatamente por conta disso que um filme não precisa de diálogos, não precisa de vozes. Porque se a fotografia. Pensa só, isso é algo que eu peguei do André Bazin, que é um crítico de cinema francês. Eu recomendo muito que vocês leiam. É bem simples a leitura, é bem básico. É realmente um autor muito importante, mas por isso é mais para quem está começando. Porém, ele tem muita coisa que vai te fazer olhar, observar a arte, o cinema de formas distintas. Se a pintura é uma representação da realidade, a imitação da realidade, então a fotografia evolui a ponto de ser a própria captação da realidade, ou seja, o mundo em si. Logo, o cinema é a realidade em movimento. Então, o cinema, o filme, é, é a arte da movimentação. E é por isso que é, é um tipo de formato tão interessante para tu falar sobre tempo, porque a montagem te permite isso, te permite estruturar o tempo de uma forma diferente como é no mundo. E isso é realmente fascinante. Então, tu percebendo isso, como todas essas coisas funcionam, como cada arte tem seu próprio formato, tu começa a captar que todos eles têm uma estratégia diferente para captar sensações, tirar sensações de você. E, e a, então, eu acho que só o movimento em si ele já desperta algo interior na pessoa que já é algo muito forte, que já é uma relação estrondosa. E tu pode não exatamente entender aquilo. E na verdade, na arte, tu nem precisa ter um significado predisposto daquilo, tu ter uma história completamente consciente. Por exemplo, os filmes do David Lynch, eles são cheios de significado, mas não lógicos, são completamente racionais, são oníricos. E se tu vê entrevistas do David Lynch, tu vai ver que ele é um cara que ele não pensa muito sobre as histórias em si, sobre a fundamentação. Ele, por ser um cineasta, ele vai trabalhar antes de tudo com as imagens. E essas imagens do telespectador daí vão causar uma significação para ele próprio, que é só dele. E isso vai fazer, evidentemente, ele causar teorias sobre aquilo. Mas essas teorias não são verdade nem mentira. Só são uma forma da audiência se relacionar mais com a obra. E por isso a gente tem que se desligar dessa relação dialética entre verdade e mentira, porque são só questões subjetivas de interpretações que te guiam para uma maior relação, uma maior síntese com a arte que você está desfrutando. E claro, com tudo isso em mente, depois tu pode realmente formular uma crítica. Críticas criticismo é algo bem mais complexo do que é propagado, porque a maior parte das pessoas elas fazem resenha, elas só dizem eu gostei, eu não gostei, e não realmente propagam um pensamento novo daquilo, não realmente pensam por meio do filme. Eles só querem ditar aquilo de forma numérica e isso é bom ou isso é ruim. E eu não quero reclamar exatamente disso, embora em um ponto seja prejudicial, mas uma crítica tu não necessariamente, tu tem várias formas de tu fazer, mas tu não necessariamente vai dizer que aquilo é bom ou ruim. Tu, por exemplo, pode fazer só um corte de uma cena e traçar aquilo historiograficamente para ver até que ponto aquilo levou para culminar naquele take. E isso não vai abordar exatamente
de maneira qualitativa, mas ainda é uma crítica, porque ainda está analisando os elementos formais da obra. E é isso, tu tem que, para tu criticar algo, tu antes de tudo, tem que ter a consciência dos aspectos formais daquilo, para daí sim tu poder expressar um pensamento, uma ideia, um sentimento, uma relação, uma ideia, seja o que for, tu tem que encarar uma crítica como um playground para tu testar formatos. É aquilo que, por exemplo, eu penso bastante nos meus em artistas que eu gosto, como Godard, como James Joyce. Eles têm um claro entendimento de como as regras de cada coisa, de cada arte funciona, e é por isso que eles podem inverter elas para formar novas. E isso causa um avanço artístico, uma evolução. E é esse o meu espelhamento, então eu vejo críticas como um formato que tu pode sair do clichê e explorar mais e mais possibilidades, até, até você chegar em realmente algo muito próprio de você, numa linguagem que o próprio crítico tem, e isso por si só vai fazer ele evoluir artisticamente a ponto que quando ele quiser escrever seus próprios filmes, ele já vai ter uma estilização, um mundo próprio como diretor. Tu tem que entender que o filme ele nunca começa quando tu faz o filme, ele já começa bem antes, quando você já está consumindo a arte, quando tu já está estudando, entendendo, tá? Quando tu tá escrevendo, se tu faz um filme, mas 10 anos antes tu já estava trabalhando como um crítico, tu já faz filmes há 10 anos antes, porque é um processo, uma linha evolutiva. E o filme nunca termina especificamente. Quando uma obra termina, quando tu vê um final, sei lá, de Tecnolize, aquela obra continua, só que com você agora, no seu peito, para você, como influência, como sentimento, como afeto, porque a arte também é afeto. E justamente por ser um afeto, tu não vai conseguir explicar às vezes aquilo literalmente, porque é só uma questão de comunicação e não o que você entendeu ou não. Tu não precisa entender, tu só precisa realmente ver aquilo. E se aquilo te causa algum afeto, isso já isso já muda você, isso já pode ser seu favorito, tu já pode gostar da sua própria forma. Claro, é ótimo também tu sempre buscar novas curiosidades, tu sempre buscar novas como cada coisa foi feita naquele filme, como foi dirigido, como foi montado, como foi construído, as ideias do diretor, mas também a motivação do diretor por vezes não importa tanto assim, se isso for prejudicar sua própria interpretação artística, se causar se destruir sua experiência por si só. Tu tem também que focar no que você acha, para assim tu construir um pensamento crítico acerca daquilo. Enfim, é o que eu acho. São algumas breves divagações bem básicas sobre o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer mais, explorar mais sobre isso. Às vezes no futuro. Às vezes vai ter, como eu disse, episódios mais humorísticos, onde eu só vou focar em fazer construções de humor, de ideias, porque eu gosto bastante de humor, de piadas. E então é isso. Se gostarem, se inscrevam, deem like e novamente os links de onde você pode me achar. Eu publico vários textos, escrevo várias coisas. Estão ali abaixo. Obrigado.
E viva Mao Zedong!